Checkup no rádio. Quadro Checkup no rádio, recebendo aqui o médico cardiologista Vander Weyden. Seja bem-vindo aqui, doutor Vander, nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre a satisfação. E o nosso tema de hoje é dúvidas comuns do consultório de cardiologia, né? Por exemplo, quais são as principais dúvidas? Quando alguém chega, abre a sua porta, dá de cara com o doutor Vander, quais são as principais dúvidas? Rapaz, Marcos, a gente traz de tudo, sabe? Assim, dúvidas. O que traz os pacientes ao consultório são, às vezes o paciente vem encaminhado por um colega de outra especialidade, ou um médico plantonista, por exemplo, que avalia o paciente e recomenda que ele faça uma avaliação cardiológica posteriormente. Às vezes o paciente vem por queixas mesmo, tá com a dor no peito, foi medir a pressão e percebeu que a pressão estava alta, está apresentando um cansaço e quer saber se esse cansaço é de origem cardíaca. Às vezes o paciente vem como forma de avaliação preventiva, que a gente conhece popularmente como check-up, vem fazer o check-up cardiológico. E no meio da conversa, da entrevista, que é parte importante da consulta cardiológica, eu acho que, inclusive, apesar da sofisticação dos exames, cada vez mais a gente tem exames complementares, eles ainda são chamados na medicina de exames complementares. Eles são um complemento ao que é mais importante na cardiologia, que é uma boa entrevista para ouvir e saber o que o paciente está sentindo, quais são as condições em que ele apresenta sintomas, e examiná-lo, né? Que também, principalmente em pacientes sintomáticos, é fundamental a gente realizar exame físico nos pacientes. Então, apesar do avanço dos exames complementares, uma boa entrevista, uma boa conversa ajuda. E aí, nessa conversa, né, quando a gente vai saber dos sintomas que o paciente tem, aí começam a surgir essas dúvidas, algumas bem curiosas e outras que eu acredito que são repetidas. Algumas vezes não são dúvidas, os pacientes trazem como se fossem afirmações, mas na verdade são crenças. Então a gente trouxe algumas delas aqui para tentar discutir. A primeira delas, que eu acho que é uma crença muito comum dos pacientes, aí eu transformei ela em pergunta, seria o seguinte: remédio para pressão arterial, ele aumenta a quantidade de urina, aumenta o xixi, né, faz o paciente ter uma diurese maior? E, na verdade, a resposta na literatura, a única classe de medicação, o único grupo de medicações que realmente tem isso como um efeito é o grupo dos que são chamados de diuréticos. Então existe um grupo de medicações que são chamados de diuréticos, que eles aumentam de fato a quantidade de urina, a diurese. Nesse grupo estão incluídas medicações bastante conhecidas da população, certamente. Quem tem pressão alta ou com algum parente aí já deve ter ouvido falar. As medicações mais comuns para esse tratamento são hidroclorotiazida, é extremamente conhecida, clortalidona também é conhecida de muita gente, indapamida, espironolactona, furosemida é uma que embora não seja utilizada para controle de pressão arterial, porque ela precisa ser usada mais de uma vez ao dia, mas dentro do cenário da cardiologia ela é bastante utilizada por vários pacientes. Então são medicações que de fato aumentam a diurese, mas com uma restrição apenas desse grupo. É muito comum a gente receber no consultório alguns pacientes dizendo que fazem uso de outras medicações e, pelo menos não em bula, não está mencionado. A gente procura informações, inclusive em outras fontes, em livros, e não há nenhuma menção de que esses outros grupos de medicações eles realmente aumentem a diurese do paciente. Então não é uma verdade absoluta de que tomar remédio de pressão vai obrigatoriamente fazer você ir mais ao banheiro, vai fazer você produzir mais xixi, tá certo? Que a gente sabe de certeza que deve acontecer, isso deve acontecer para os diuréticos. Para os outros grupos de medicações, a gente não tem essa
essa relação de causa e efeito bem estabelecida e direta. Então essa é uma dúvida que a gente encontra bastante no consultório. Tem outra dúvida que a gente achou curiosa também aqui, que é que os pacientes às vezes trazem, quem tem um marca-passo, por exemplo, paciente que faz implante de marca-passo, ele pode manipular algum tipo de aparelho elétrico ou eletrônico, né? Muitos pacientes têm dúvidas a respeito disso, porque o marca-passo ele gera, né, pulsos elétricos para estimular o coração. Embora a pessoa não sinta esses pulsos elétricos, porque eles são da ordem de alguns milésimos de 1 volt, o paciente não sente, mas o coração sente. E esse gerador, ele pode sofrer, de fato, interferência estando em contato ou com rede elétrica ou com aparelhos que produzam uma corrente magnética, os populares ímãs, certo? Um ímã de grande potência, ele pode, de fato, interferir. Então, os pacientes às vezes têm dúvida se ele pode mexer nos aparelhos convencionais. Não há nenhuma proibição específica, de um modo geral, para o uso dos eletrodomésticos convencionais para os pacientes, tá certo? Então, geladeira, televisão, pegar no controle remoto da televisão, liquidificador, fogão, não tem nenhuma restrição ao uso desse tipo de aparelhos para os pacientes que são portadores de marca-passo. As únicas orientações que são feitas, existem várias orientações a respeito, mas as que a gente chama mais um pouco de atenção seriam o forno micro-ondas, né? Para os aparelhos de marca-passo mais antigos e os fornos de micro-ondas mais antigos, poderia haver de fato uma interferência dos marca-passos. E hoje o que se verifica é que a maior parte deles, dos geradores de marca-passo, ele já vem com uma proteção que não sofreria interferência desse tipo de aparelho, do micro-ondas. Mas por precaução, ainda se pede que durante o funcionamento, né, quando você aciona o micro-ondas, você fique distante dele aproximadamente 2 metros, que é o suficiente para não gerar nenhum tipo de interferência. Como é um tipo de eletrodoméstico que você não precisa estar junto dele, né? Você vai lá, configura, bota lá 1 minuto no micro-ondas, aperta o botão e aí se afasta por 1 a 2 metros, dá 2 passinhos para trás, já é o suficiente e vai garantir uma proteção redobrada, né? Provavelmente para os aparelhos mais novos não tem de fato nenhum problema se você ficar pertinho dele, mas por precaução a gente pede isso para os pacientes. A outra coisa é a questão dos aparelhos celulares, né? Que aí realmente o uso é constante pela maior parte da população. Então, a recomendação que se faz é do paciente fazer o uso do celular normalmente para digitação, para uso, mas quando o aparelho estiver ligado, né, especialmente para fazer ligações, que ele seja utilizado do lado oposto ao lado que o marca-passo foi implantado. Então, se o marca-passo foi implantado do lado esquerdo, quando você atender, você atende lá do lado do ouvido direito. Se o marca-passo foi implantado do lado direito, você quando atender uma ligação, atender do lado esquerdo e não deixar o aparelho ligado em cima da região do peito onde está o marca-passo. A distância recomendada ali seria em torno de uns 15 centímetros. É menos do que a palma de uma mão. Então é uma distância pequena. Qualquer coisa ali de distância já é suficiente para não provocar nenhum tipo de interferência. Então, basicamente é só você atender do lado oposto e não colocar seu aparelho de celular em cima vamos dizer, alguém que tenha o marca-passo instalado e aí tá, para um homem, por exemplo, está usando uma camisa com bolso, aí ele vai usar o celular e coloca o celular lá no bolso. Não seria de bom tom fazer esse tipo de atitude. Guarda no bolso, na calça, né, guarda na mão mesmo, que já é distância suficiente e segura para o uso do aparelho. Então são dúvidas que de vez em quando a gente encontra dos pacientes no consultório, chama um pouco a atenção da gente e às vezes a gente gosta de trazer aqui para compartilhar com toda a população. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, o ouvinte pergunta: é verdade que a ansiedade eleva a pressão arterial? Sim, e muito.
muitas vezes a gente recebe no consultório pacientes que estão vindo motivados pela elevação da pressão arterial, e aí às vezes não, muitas vezes, quando a gente faz a entrevista, a investigação, a gente acaba descobrindo que a causa da elevação da pressão arterial do paciente é um transtorno de ansiedade. Ele é um paciente que em condições normais não tem hipertensão arterial, mas em função de um determinado momento que está vivendo, o quadro de ansiedade, quando é acionado, vamos dizer assim, ele acaba resultando em elevações da pressão. Então, para o paciente que tem momentos, né, uma ansiedade episódica, né, ele em uma determinada situação ele está ansioso, mas em outras situações ele se comporta de forma normal. Então, é comum que a elevação se verifique apenas no momento em que o paciente está sobre aquela situação de estresse, né? A relação entre uma e outra é a seguinte: a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele ativa uma série de hormônios e de neurotransmissores no nosso organismo, e acaba acionando um sistema de alarme interno que nós temos. Esse sistema de alarme a gente chama de sistema nervoso simpático, que acaba acionando a liberação de uma substância que é bem conhecida por todo mundo, que é a adrenalina, e que tem efeitos sobre o sistema cardiovascular. E o efeito dela é, majoritariamente, aumentar a frequência cardíaca, então a frequência de batidas do coração aumenta, e aumentar também a pressão arterial. E uma característica interessante, Marcos, dessa elevação da pressão arterial na ansiedade, é que exatamente pelo efeito da adrenalina, o aumento da pressão arterial costuma se verificar proporcionalmente muito maior na pressão arterial sistólica, que é a pressão máxima, que é aquele primeiro número que a gente mede, do que na pressão arterial diastólica. Então é um paciente em que a pressão máxima sobe bastante e a pressão mínima ela praticamente não sobe, ela fica no lugar. Então é comum a gente ver pacientes com pressão de 18/7, 20/8, e esse paciente em situações normais, em condições normais, a pressão dele é normal, é 12/8, é 13/8. A gente vê que a pressão mínima não saiu do canto e a pressão máxima foi lá nas alturas. Isso é uma característica que levanta para a gente essa possibilidade. Existe, é lógico, uma outra possibilidade de diagnóstico aí, que seria a hipertensão sistólica isolada, que é inclusive frequente nos pacientes idosos. Mas essa verificação de que o paciente tem uma elevação apenas da pressão máxima, da pressão sistólica, associado ao próprio relato do paciente que tem passado por momentos de ansiedade, ou então que ela sobe apenas quando está mais ansioso, ela juntas essas duas informações, elas apontam para essa possibilidade. Mas é verdade sim, a pergunta que ele respondeu, que a pergunta que o nosso ouvinte fez aí, a resposta é: existe muito. Bom dia, eu tomo remédio de pressão há mais de 15 anos. Eu estava querendo deixar de tomar. Tem algum problema? Se você quiser deixar de tomar por conta própria, eu não recomendaria. A orientação que eu faço é: procure o médico que lhe avaliou pela última vez. Se é o mesmo que lhe avaliou há 15 anos, procure ele. Se não, procure a pessoa que lhe avaliou pela última vez, que fez a sua receita. Converse com ele para você fazer uma programação de interrupção da medicação, né? Não é a gente diz, eu uso muito essa analogia de que o tratamento medicamentoso da pressão arterial é como se fosse um casamento. Uma vez que a gente decide, como médico, tratar um paciente da pressão arterial, a gente não tem planos de removê-lo. Então, quando a gente não casa pensando em separar, né? A gente casa pensando em ser para a vida toda. Pode ser que não seja, né? Às vezes a pessoa separa, acontece alguma coisa e a vida toma um destino diferente. Mas quando a gente casa sem data para se separar. Então, quando a gente faz a introdução, o início de uma terapia de tratamento medicamentoso para pressão arterial,
alta, a gente não faz com uma data de término. Diferente, por exemplo, de um tratamento de uma gastrite, de um tratamento de uma úlcera, que pode ser limitado, um tratamento até de um transtorno de ansiedade, como a gente falou aqui, existem tratamentos que são limitados, você faz 6 meses, 1 ano de tratamento de uma infecção urinária, que você faz ali, às vezes 1 dia só, 7 dias, então você faz aqueles tratamentos curtos ou longos, mas com uma data determinada, programada. No caso da pressão arterial, não. A gente não tem uma data específica para encerrar tratamento de pressão alta. Se o paciente consegue apresentar um bom controle da pressão arterial por um período sustentado, né? Especialmente se ele tiver tido alguma modificação de estilo de vida que justifique essa melhora, né? E faça com que a gente acredite que ele possa ficar sem um remédio, a gente pode fazer esses testes e tentar a interrupção da medicação. Isso é possível. O que a gente não recomenda é de ser interrompido por conta própria, porque isso pode resultar em elevações da pressão, mesmo silenciosas, né? Que as pessoas falam muito disso. Muitas dessas elevações da pressão arterial, elas acontecem sem que o paciente perceba. Então, isso pode acontecer e pode causar danos ao paciente. Então, a indicação seria essa. Tentar fazer isso, mas com o acompanhamento do médico, no caso do médico que prescreveu, que cuidou dela para fazer essa medicação. O nosso ouvinte Marcelo colocou o seguinte: a minha ansiedade não pode ver o aparelho de medir pressão, que eleva a pressão de imediato, por mais que eu respire e tente esquecer. Por isso criei esse medo de medir. Ela até colocou, é complicado, né? A gente tem essa dificuldade. E nesses casos, a gente até recomenda que o paciente evite fazer a medição, porque você pode entrar num ciclo vicioso. Eu já tive pacientes assim, Marcos, que a gente fez investigação, com todos os exames que a gente tinha aqui à disposição na cidade, encaminhou para Natal para fazer exames que a gente não tinha disponível aqui em Caicó. E no final das contas, o que a gente descobriu de fato era que o paciente estava com um transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade promovia uma elevação temporária na pressão, além disso promovia também sintomas físicos. Essa é uma outra queixa comum e que às vezes o paciente confunde. Ele acha que, por exemplo, se ele está com um mal-estar no estômago, eu estou com aquele bolo aqui no estômago, eu acho que a culpa é da minha pressão. Na verdade, isso pode ser um sintoma, por exemplo, de um transtorno de ansiedade, e você está sentindo o estômago, tendo um mal-estar, e esse conjunto também está ativando aquele sistema nervoso simpático que a gente falou. Então vai fazer com que a sua pressão suba, mas a pressão não é a culpada por você estar se sentindo mal, enjoado, com um bolo no estômago. É outra coisa que é a culpada. Nesse caso pode ser um transtorno de ansiedade. E aí o que é que acontece? A pessoa é ansiosa, sente um bolo no estômago, acha que a culpa é da pressão, mede a pressão. Aí ela está ali 14/9. É uma pressão alta? É uma pressão alta. Mas não é uma urgência hipertensiva. O paciente não está correndo risco de vida por conta disso. Mas isso ativa nele uma série de preocupações que aí faz com que ele se torne ansioso, porque a pressão está nesse nível. Daqui a 10 minutos ele vai medir de novo, ela já está mais alta, está 16/9. Aí ele fica mais ansioso, mede daqui a 5 minutos, aí ela está 18/10. E eu já vi pacientes assim, que começou numa medida e outra, em meia hora esse paciente estava com a pressão de 20/10 e foi bater no hospital para ser tratado. E isso não aconteceu uma vez não, aconteceu 2, 3 vezes com o mesmo paciente. E aí a gente fez vários exames para tentar investigar se tinha algum problema cardiovascular, não encontramos, depois de uma longa e extensa averiguação, e a gente chegou à conclusão de que o problema era um transtorno de ansiedade que era piorado quando ela fazia a medição da pressão. Qual foi a orientação? Não meça mais a sua pressão arterial. Se você estiver sentindo algum sintoma e achar que esse sintoma é algo muito ruim, procure a urgência. É melhor do que você ter em casa, porque senão você vai todo dia bater no hospital com a sua pressão subir. E nesse caso específico desse paciente, que de vez em quando a gente se depara com ele, a gente tem uma alternativa para saber como está a pressão do paciente. Não dá para fazer isso todo dia, a gente usa isso de períodos em períodos, mas a alternativa seria fazer o uso do aparelho, que a gente chama do exame, que a gente chama de mapa de 24 horas. Por quê? Porque é um aparelho de pressão do mesmo jeito do outro, só que como o aparelho faz isso de forma
automática e a cada 20 minutos, uma hora o paciente, de fato, ele vai desligar o alarme no cérebro dele e ele vai relaxar com isso. A gente vê com certa frequência pacientes com o que a gente chama de reação de alerta. O paciente vai colocar o aparelho do mapa de 24 horas, a primeira medida dele dá 17/9, a segunda dá 15/9, a terceira dá 14/9 e as outras dão 12/8. O restante do dia inteiro dá 12/8. Por quê? Ele fica assustado com a primeira medida, ele fica um pouco menos assustado com a segunda, a terceira já vai relaxando e daí o cérebro meio que esquece daquele aparelho e aí o aparelho faz sozinho as medidas, traz a curva de pressão do paciente no dia todo e aí a gente consegue saber de fato se ele está precisando ampliar tratamento medicamentoso de pressão ou se é de fato apenas um transtorno de ansiedade que está elevando momentaneamente a pressão. Isso não dá para ser feito, obviamente não dá para ser feito, nem é indicado todos os dias, nem para todo paciente, mas é uma boa alternativa para alguns, como é o caso dele, quando a gente precisa saber de fato qual é o estado atual de pressão arterial do paciente. É muito mais comum a gente ter o que a gente chama de elevação no consultório, a gente chama de efeito do jaleco branco para quem já é hipertenso ou hipertensão do jaleco branco para aquele que realmente só sobe a pressão dentro do consultório. Aí a gente faz o quê? Pede para o paciente levar um papelzinho, medir as pressões em casa e depois nos trazer. A gente chama de automedição da pressão arterial. Mas com um caso como esse, que o nosso ouvinte relatou, que ele próprio tem medo só de olhar o aparelho dele mesmo dentro de casa, aí de fato a gente não teria outra alternativa. Para saber o estado atual, a gente poderia ver com o lançando mão desses exames. Dr. Wander Weider, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 994310681. Tem um recadinho especial no final da nossa participação? Temos sim, Marcos. Nós temos um recado importante aqui para dar. Nós estamos no mês de setembro, né, e em alusão ao Setembro Amarelo, nós do Instituto Médico Ameno decidimos, em parceria com a CDL e o SEBRAE, promover uma mesa redonda para discussão de assuntos relativos à saúde mental. E como nós do Instituto Médico Ameno tratamos de cardiologia, então a gente resolveu mesclar os temas relacionando doenças mentais e doenças cardiovasculares. Então, no dia 26 de setembro, na terça-feira, a partir das 19 horas, a gente estará fazendo essa mesa redonda, que contará com a participação minha, Wander, cardiologista, de Sérgio Bezerra, que é nosso colega do Instituto Médico Ameno, cardiologista também, e contaremos também com a participação especial de Marcelo Modesto, doutor Marcelo Modesto, que é psiquiatra, que não está conosco, não trabalha conosco lá no Instituto Médico Ameno, mas que topou essa parceria, e aí a gente vai falar de alguns temas bastante interessantes sobre saúde mental e saúde cardiovascular. Nessa mesa redonda nós três falaremos sobre isso, e as inscrições elas podem ser feitas gratuitamente e só temos vagas limitadas, tá certo? Por conta da questão de espaço lá no auditório, será no auditório da CDL, e por conta das questões de limitação de espaço, a gente tem vagas limitadas, mas a inscrição é gratuita e as pessoas que desejarem participar lá dessa mesa redonda, a gente vai fazer palestras curtas, né? Temas relacionados à saúde cardíaca e à saúde mental, e ao final a gente pode discutir, abrir para perguntas e discussão com as pessoas que estejam ouvindo. Só relembrando, a data será dia 26 de setembro, na terça-feira, às 19 horas, lá no auditório da CDL. Inscrições abertas através de onde? Inscrições abertas, as pessoas podem procurar via CDL mesmo, e a gente via SEBRAE, tá certo? Dia 26 de setembro, a partir das 19 horas, é isso? Exatamente. O Dr. Sérgio Bezerra irá falar sobre transtorno de ansiedade, depressão
e seus efeitos sobre doenças cardiovasculares. Dr. Vander irá falar sobre a espiritualidade como parte do tratamento de doenças mentais e cardíacas. E o Dr. Marcelo Modesto irá falar sobre depressão e outras condições de risco para o suicídio. Portanto, no próximo dia 26, 19 horas, no auditório da CDL, tem a mesa redonda incentivando a mentalidade amena. Inscrições abertas, porém limitadas e gratuitas, né? Gratuitas, exatamente. Um abraço, Dr. Vander. Eu que agradeço, Marcos. Um abraço. 7h37.